Boa tarde, pessoal. Trazendo mais um vídeo aqui para o canal. Hoje a gente vai finalmente falar de renda variável. Eu escolhi aqui a ação do Banco do Brasil, BBAS3, tá? A gente viu nos últimos vídeos do canal como que está a carteira pública, que hoje não tem renda variável, nem ação, nem fundo imobiliário. A gente viu título público federal, a gente viu previdência, a gente viu fundo de investimento, CDB, LCI, LCA. Então, basicamente, a gente viu os principais produtos de renda fixa e hoje a gente vai adentrar no mar azul, no oceano azul, que são as ações, tá? Então preferi começar com o Banco do Brasil, que é uma empresa que hoje todo mundo procura, é uma baita empresa, pagadora de dividendos, que eu acho que é uma das coisas que hoje o brasileiro sempre quer uma renda passiva, querendo ou não, o nosso país direciona parte do ganho ou do patrimônio para uma renda extra, então ter ali um aluguel, ter um dividendo, ter um fundo imobiliário, querendo ou não, é da nossa cultura, tá? Então vamos lá, pessoal. Hoje, no dia 2 de maio, o fechamento do Banco do Brasil foi ali de 28,90, tá? Então, no passado, a ação estava ali na casa dos 50, né? Teve o split, a ação dividiu, hoje ela está ali em 28,90. Nos últimos 12 meses ela subiu 11,30. Preço sobre lucro, né? O que significa isso? Um preço sobre o lucro de 2 significa que você está pagando R$ 2 por cada R$ 1 de lucro da empresa. Então o que a gente pode fazer? O preço atual pelo lucro, quanto que a gente está pagando de fato pela ação. Então aqui, preço sobre valor patrimonial. Quanto que o mercado está pagando pelo patrimônio da empresa. Então, putz, hoje está 0,92. O que isso significa? Que está abaixo do valor patrimonial. Então aqui, galera, vocês já tem tudo explicadinho. Então aqui, ó, aqui está falando preço sobre o valor patrimonial. Indica quanto o mercado está disposto a pagar pelo patrimônio da empresa. Abaixo de 1, a empresa está sendo vendida por menos do que o seu valor real. E aqui o dividend yield, né, que basicamente é quanto que ela está pagando ali do seu lucro de proventos, tá bom? Aqui eu acho bem legal, pessoal, porque no site, no Investidor 10, a gente tem quanto que a gente teria investido há um ano aqui ou até mais anos, quanto que a gente teria 12 meses depois investindo e não investindo. Então, nesse caso aqui, por exemplo, eu coloquei, se a gente tivesse investido R$ 20.000 há um ano atrás, hoje nós teríamos só 20.481,93. Então, a gente teria um lucro de menos de R$ 500, mas aqui entra o pulo do gato, que é justamente o reinvestimento dos dividendos. Então, ao invés dos R$ 480, a gente teria 22.261,64, tá? Então a gente teria mais de R$ 2.200 só vindo de reinvestimento e variação positiva, tá? Então isso é bem importante, tá, pessoal? A gente tem que sempre estar ali, ainda mais para quem não tem essa necessidade de ficar comprando, vendendo toda hora, pegar justamente esses dividendos e reaplicar. Ah, mas eu não quero reaplicar em Banco do Brasil porque eu acho que está caro. Meu, pega uma outra ação da carteira que você ache que esteja ali num patamar descontado, que esteja com desconto, tá? Uma coisa que a gente sempre tem que olhar. Preço sobre valor patrimonial. Vamos ver a média. Galera, a média da empresa é 0,80. A média do setor bancário é 0,90. O valor atual do Banco do Brasil aqui, preço sobre valor patrimonial, é de 0,92. Aqui a gente vê o corte, né? Puf, o corte aqui está na casa do 0,96, né? A média ali de fato é 0,80 que o Banco do Brasil fica, mas se a gente faz atual aqui tá 0,96. Então tá bem ajustado, né? Tá bem próximo do que geralmente é negociado, mas aqui ainda está sendo descontada sobre o valor patrimonial, né? Então aqui, talvez por conta do governo federal aconteça isso, geralmente o pessoal tem um pouquinho de medo quanto ao governo fazer alguma coisa e acabar impactando o Banco do Brasil, seus dividendos, alguma coisa assim. Mas uma coisa que a gente tem que pensar, galera, o governo é literalmente a pessoa mais interessada em receber os dividendos. Porque hoje o governo é o maior acionista do Banco do Brasil. O que isso acontece? Toda distribuição de lucro, né, todo dividendos, pagamento de dividendos, JCP, vai para quem? É justamente para o governo. Então, aqui tem o payout da empresa está ali acima de 50%. Então, o que isso significa?
quanto que ela está pagando do seu lucro. Então ela está pagando aqui mais de 50% do lucro é direcionado ao pagamento de dividendos, né? Então aqui, ó, a média da empresa é de 43, né? Vamos arredondar aí para 44%, e hoje aqui está em 57, então ela está pagando bastante, tá? Aqui tem outros indicadores, né, que a gente não vai conseguir dar uma olhada, mas ó, preço sobre lucro, preço sobre receita, preço sobre valor patrimonial, dividend yield, a margem, tudo. E aqui é um índice de Basileia, né, que mostra ali a probabilidade do banco absorver ou não as suas perdas, tá? Um índice mais baixo indica um maior risco nas suas operações, tá bom? Mas aqui, ó, ele dá tudo explicadinho, é algo que vocês têm que sempre verificar, tá, pessoal? Aqui ele traz até um checklist sobre o que você pode fazer, histórico de dividendos, né? Então o que a gente pode ver aqui, ó? Só em 2025 o banco já pagou 5 dividendos só nesse ano, tá, pessoal? Só em 2025. Fora que o banco acaba sempre pagando no ano. Então, se a gente vê ano passado, por exemplo, 2024, ó, 10, 11, 12, 13, 14 pagamentos de dividendos. Então aqui a gente tem 5 só nesse ano, né? Então a gente já vê aí que tem um certo lapso que deve acontecer nos próximos anos ali, nos próximos meses também, né? Então, geralmente o banco sempre paga ali algo no final do ano, em agosto, setembro. Então a gente sabe por aqui, por todo o histórico, quando que o banco acaba pagando, e geralmente ele sempre segue a mesma linha, tá? Fundamentos, pessoal. Outro site que aqui o investidor tem que olhar, aqui é um site fundamentalista, então ele mostra aqui preço sobre lucro, preço sobre valor patrimonial, quanto que o banco está pagando de dividend yield. Aqui uma coisa importante, tá? Crescimento da receita líquida nos últimos 5 anos, tá? Então a receita vem de forma crescente, recorrente nos últimos 5 anos de 25,5%. E aqui outro indicador interessante, tá, pessoal? O ROI, retorno sobre patrimônio líquido. Então, se o banco coloca R$ 100, 20, praticamente 20, né? 19,5 é lucro. Então a gente vê que é um banco altamente lucrativo. A gente sabe que é uma boa taxa de retorno. Então, se o banco coloca 100, ele recebe 19,5 de lucro. Então aqui a gente consegue ver tudo, tá, pessoal? Balanço patrimonial, resultado financeiro, lucro líquido dos últimos 3 meses. Aqui é bem interessante para vocês sempre ficarem de olho, valor de mercado, preço patrimonial. Aqui já mostra até as oscilações, ó, em 2020 como que foi, putz, caiu 25%, em 2021 caiu mais 20%, mas aí a gente já viu, ó, 2022, 2023 que rendeu aí 73,90, aliás, caiu em 2024, esse ano já está subindo de novo. Então assim, é sempre algo que a gente tem que olhar, tem que ficar atento, tá? Uma coisa que eu trago para vocês que eu acho que talvez poucos investidores façam, mas que faz total diferença, que é justamente entrar no RI das empresas, no site de RI das empresas, que são basicamente os sites de relações com investidores. É onde o banco e as empresas soltam as informações financeiras, os resultados. Então eu trouxe para vocês aqui o sumário e análise de desempenho do Banco do Brasil. Se a gente pega, por exemplo, a análise do desempenho, são aqui mais de 300 páginas para a gente ler. E se a gente pega o sumário do resultado, é algo mais enxuto, é algo menor. Para aquela pessoa, às vezes, que não tem tempo, que é só dar uma analisada rápida, ela pega o sumário. E aquela pessoa que, às vezes, claro, gente, não é todo mundo que vai ficar aqui lendo as 300 páginas, mas a pessoa que quer um pouco mais de informação detalhada e tal, ela abre aqui, consegue ver literalmente assunto por assunto, a inadimplência, carteira de agronegócio, porcentagem, tá vendo? Tudo aqui a pessoa consegue ver, crédito consignado, financiamento imobiliário, spread gerencial, consegue ver tudo. Primeira coisa, o que a gente consegue extrair daqui, tá? A gente consegue ver que o índice de Basileia ele foi de 13,75, então um bom índice de Basileia, tá? Lucro líquido ajustado, né? Então, justamente aqui, ó, o banco saltou aí de 9,4 nos últimos 3 meses de 2023 e nos últimos 3 meses de 24 ele já subiu ali para 9,6. Então a gente já pega aí que o lucro líquido fica interessante. O lucro líquido no ano de 2023 foi de 35,6 bilhões de reais, em 2024 37,9. A gente sabe que ele é um
banco grande, tá, pessoal? Principalmente no agronegócio. Então, aqui o banco, a ideia dele é sempre lucrar. E o que, que a gente tem que acompanhar, galera? Quanto mais o banco lucra, maior é o payout dele, mais dividendos no nosso bolso ele acaba pagando, né? Então ele vê aqui, ó, margem com cliente, margem com mercado, renda derivada de tarifa, despesas administrativas, né? Então vai ser aqui papel, tinta de impressora, despesas com funcionários. Aqui algo interessante para a gente sempre olhar: carteira de crédito e inadimplência. Como que o banco está em relação à inadimplência, em não receber, e a carteira de crédito emprestando dinheiro a juros, né? Então a gente vê que a carteira de crédito vem subindo, né? Então ela saiu ali de dezembro de 2023 para 1 bilhão e 100 para em dezembro de 2024 1 bi 278 milhões, né? Então a gente já vê ali mais de 100 milhões de reais de aumento, né, de extensão da carteira de crédito. Aqui a gente já vê que a inadimplência está controlada, está menos de 5% ali, né, acima de 90 dias, né, que é a métrica que eles fazem ali, 3,3, então assim, representa pouco da inadimplência total. Então aqui é algo bem interessante, pessoal, que todos os investidores têm que olhar. Ele vê aqui, ó, todas as despesas, ó, lucro líquido contábil, então tirando ali as despesas administrativas, ou então aqui, por exemplo, lucro líquido contábil em 2023, ó, quarto tri foi de 8,8 bi, no quarto tri de 24 foi 8.773, teve mais despesas, apesar de ter uma margem financeira maior, teve uma despesa maior aí na casa dos 200 milhões, tá? Então é algo que vocês sempre têm que estar atento, tá? Carteira de crédito, galera, índice de Basileia também, ó, índice de Basileia era na casa dos 15, então caiu um pouquinho para 13,75. O ROA, o retorno sobre os ativos, 1,7, 1,6. Então a gente vê aqui que está controlado, mas uma coisa que a gente sempre tem que olhar: ROI, retorno sobre o patrimônio líquido. Em 2023 foi ali no quarto tri de 22,5%. E agora no quarto tri de 2024 foi 20,8%. Então, galera, é algo que oscila a depender da taxa Selic também, o banco acaba direcionando mais para um lado, mais para o outro. Por exemplo, quando a taxa de juros está mais baixa, a carteira de crédito vai dar uma fomentada, vai aumentar, vai crescer, né? E agora, com a taxa Selic alta, a gente já vê mais fluxo de dinheiro de investimento entrando, mais uma carteira mais enxuta de crédito, porque não é tanta gente que está tomando crédito, principalmente com a alta de juros atual, tá? Então é basicamente isso, tá, pessoal? Aqui a gente vai sempre ter que dar uma olhada, nem que seja só no sumário. Entra aqui no Fundamentos, vê como que tá, entra no Investidor 10, vê pagamento de dividendos, vê preço sobre valor patrimonial, vê fato relevante, mas aqui usem e abusem dessa cotação aqui ajustada, galera. Putz, se eu tivesse investido, vamos supor, 100 mil, eita, aqui até foi demais, ó, 100 mil reais há um ano atrás e não tivesse investido nada, mas, putz, vamos colocar há 5 anos, se você tivesse investido 100 mil reais há 5 anos atrás, hoje você teria, sem fazer nenhum aporte de reinvestimento de dividendos, você teria já 208. Em 5 anos você dobrou. Mas se você tivesse reinvestido todos os dividendos, a gente já estaria falando de 302 mil reais. Então você duplicou só com o lucro, né? Você triplicou o seu patrimônio e 200 mil veio de reinvestimento de dividendos e de lucro. Então, galera, isso é algo que tem sempre que estar na mente de vocês. Usem disso. A gente tem, claro que o que foi no passado não significa que vai ser no futuro, mas é ali um histórico para pelo menos você ter uma noção de como que funciona, tá? Eu acho que o Banco do Brasil é uma baita empresa, um baita banco, tem uma baita carteira de crédito, pensando no agronegócio, hoje é o maior banco que empresta para os nossos fazendeiros, querendo ou não, a agro é uma das maiores, se não a maior fonte aqui de riqueza para o nosso país, é o agronegócio, gira nosso dinheiro, né? Soja, milho, tal, gado. Então, o Banco do Brasil é muito forte nisso e ele sempre se mantém. E numa outra ponta também que a gente pode dar uma olhada é a BB Seguridade, que é justamente os seguros atrelados aos Banco do Brasil, né? A seguradora do Banco do Brasil, que é a maior do país, tá?
juntamente ali com a Porto, então elas estão ali lado a lado, tá bom? Então é isso, pessoal. Se tiverem alguma dúvida, alguma coisa, podem colocar nos comentários que eu converso com vocês, a gente conversa. Se tiverem alguma dúvida, algum questionamento, putz, vale a pena investir? Não vale? Isso vai da carteira, tá, pessoal? É uma ação que é volátil, acaba tendo uma boa volatilidade, mas é uma ação que, pensando em sua aposentadoria, pensando nos dividendos de 5, 10, 15, 20 anos, é uma ação que pode estar na sua carteira lá para a sua aposentadoria. Então, putz, tenho 40 anos, quero, quando eu estiver lá com 60 anos, receber, não depender do INSS, depender ali das minhas ações. Putz, Banco do Brasil pode ser uma alternativa porque é um bom pagador de dividendos, tá bom? Então é isso, pessoal. Eu vou colocar esses sites aqui para vocês também darem uma olhada, darem uma bisoiada para ver como que funciona. No mais, é isso. A gente se vê no próximo vídeo.